nós vamos falar sobre o calvinismo, mas nós queremos deixar bastante claro que é com temor e tremor que nós vamos analisar esse ensino calvinista de um entendimento não adequado do que é a predestinação. Homens de Deus, nós temos ouvido alguns homens com palavras tão belas, até cheias de poder no que diz respeito à pessoa de Jesus, o Evangelho, a pregação do Evangelho, da salvação. Então, é com muita prudência que nós vamos analisar apenas este aspecto do calvinismo. Então, esses homens de Deus, e há alguns irmãos amados, eles são amados porque, inclusive, temos sido muito edificados com a palavra desses irmãos. Agora, nós não podemos concordar com aquilo que vem chocar com a palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, nós queríamos dizer para os nossos ouvintes que está calcado lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, falando sobre os profetas, porque quando alguém está pregando a palavra de Deus, ele está profetizando, quer edificando, consolando ou exortando, não é? Como diz Paulo. Então, tratando-se, versículo 14 e 29 de 1 Coríntios, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, esse julgamento não é do irmão que está dando a palavra. Esse julgamento é da palavra que está sendo liberada pelo irmão. Então, esses nossos amados irmãos pastores que têm uma palavra tão cheia de poder, tão edificante, nesse aspecto da predestinação mal entendida, eles estão, então, pregando que se você é predestinado, você não pode perder a salvação. Não é? E chegando ao ponto, qual é o perigo disto? O perigo é o seguinte, sobre o suicídio. Nós já temos vídeo a respeito disso, mas sobre o suicídio, vamos falar rapidamente. Nós já ouvimos desses homens de Deus nesse aspecto, não sobre as outras pregações, que são muito edificantes, mas nesse aspecto sobre o suicídio, eles deixam uma porta aberta para o cristão se suicidar. Embora eles enfatizem, não cometa isso porque não cai bem, isso, aquilo, e eles instam muito para que as pessoas não cheguem ao suicídio. Mas depois concluem dizendo que o suicídio não é um pecado imperdoável, porque Deus conhece os que são seus. A predestinação está aí. Mal interpretada, mas está aí. Então, a pessoa, se o indivíduo, ele foi doutrinado de que a predestinação o capacita, independentemente das suas atitudes, ela vai conduzi-lo à casa do Pai, à eternidade. Não é? Então, nós já temos feito algum estudo a respeito disso, que os dois textos que falam da palavra de Deus, sobre a predestinação, nós temos mostrado que a predestinação não vem em primeiro lugar. Em Efésios 1:4 e 5 e Romanos 8, 29 e 30, nós temos esses textos em Efésios 1:4 e 5. Nós já falamos sobre isso, mas vamos lá, Efésios 1:4.
o Paulo escreve assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, isso já pode eliminar uma vida pecaminosa, tá? Então, primeiro, você não foi predestinado para ser escolhido. Uma vez que você foi escolhido, ou eleito, ou salvo, ou conhecido pela presciência de Deus de antemão, portanto, aí o segundo passo é a predestinação. Então, porque você é eleito, porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você é predestinado. E ainda assim, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Não é? E Romanos 8, 29 e 30. 29 diz: aos que dantes conheceu, conhecimento prévio de Deus, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, ser conhecido de antemão pela presciência. Deus sabe os que vão aceitar e os que não vão aceitar. Não é? Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, aos que justificou, a estes glorificou. Então, nós temos aí, nesses 2 versículos de Romanos 8, nós temos uma cascata de verbos. E o verbo predestinar não vem em primeiro lugar. Predestinar vem em segundo. O primeiro verbo que vem é ser conhecido de antemão. Aí depois vem predestinar, chamar, justificar e glorificar. Então, essa cascata de verbos não começa com a predestinação. E o problema nesse ensino que eu vi desses 2 pastores, homens de Deus, dos quais eu discordo à luz da palavra de Deus, julgando não a eles, mas julgando a palavra liberada por eles com relação ao suicídio. Então eles falam para não fazer, aconselham a não, ao cristão a não fazer e tal, mas concluem dizendo que o suicídio não é um pecado imperdoável. Ou seja, o suicida cristão é salvo. Isso é um perigo. Esse não é um ensino claro. Vamos recapitular rapidamente. O suicídio é um assassinato de si mesmo. O verbo lá, o mandamento é não matarás, é não assassinarás. Tanto é que se o indivíduo assassinasse alguém lá na lei, a família ou a tribo ou os sacerdotes nomeavam um vingador que executaria o assassino. O vingador não seria assassino, ele estaria executando. Então o verbo ali, o mandamento é não assassinarás, porque senão fica incongruente, não matarás, depois Deus manda matar. Não faz sentido. E então os assassinos, aquele que se assassina a si mesmo, 1 Coríntios 3,17, nós somos tabernáculo de Deus. Aquele que destruir o tabernáculo de Deus, Deus o destruirá. Apocalipse 21:8 diz assim, lá que no céu não entram os mentirosos, os adúlteros, os assassinos. Como é que um suicida vai entrar no céu? Como é que um assassino de si mesmo vai entrar no céu? Mas Sansão suicidou-se. Opa! Não. Sansão não suicidou. Sansão morreu em guerra. Se Sansão fosse suicidar-se mesmo,
na onisciência de Deus, ele não estaria citado na Galeria da Fé em Hebreus 11. Então, esse ensino calvinista que eu tenho, esse julgamento que eu faço dessa palavra desses amados irmãos, aos quais eu rogo, esse ensino da predestinação, ele é mal interpretado. Nós temos que entender que Deus, estando na dimensão eterna, ele tem o tempo disposto diante de si, passado, presente e futuro. Ele nos vê aceitando a Jesus Cristo aqui, ele escreve o nome no livro da vida. E nós temos que, nesse tempo, nós temos que permanecer fiéis. Jesus condiciona: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isto é, se vós não permanecerdes em mim, eu não permanecerei em vós. Evangelho de João 15, 2. Eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Todo aquele ramo que em mim não produzir frutos, ele, o pai, corta. No versículo 6 fala que lança ao fogo. Mas João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as pode arrebatar de minha mão. É verdade. Esse concerto, essa aliança da parte de Deus é irrevogável, no sentido de que do lado dele, ele mantém a palavra. Agora, se o indivíduo quiser se desviar, como nós temos visto tantos casos, né, de pessoas que se desviaram, Demas me abandonou, não é isso? Então, estes dois perigos que nós estamos alertando é para que o amado irmão que gosta muito da palavra desses homens de Deus, dos quais eu gosto, cuja palavra eu admiro, mas nesse aspecto eu estou julgando não os homens, estou julgando a palavra deles liberada com relação à predestinação, que é mal interpretada, e são muitos os textos que mostram que... olha, vou até citar, certa feita, um moço cristão, ele se jogou de um edifício alto de São Paulo. E conversando com um pastor, eu falei: puxa, irmão, se entre o 40º andar e o piso, se ele se arrependeu, ele foi salvo. Se não, ele falou: não, ele foi salvo de qualquer maneira, é salvo, né? Por ser predestinado. Hein? Veja. Olha, estão dando uma certeza que a palavra de Deus não diz. Eles falam: não existe um versículo. Eu vi esses homens falando, ouvi falando. Não existe um versículo que fala sobre suicídio. Como não? 1 Coríntios 3,17. Aquele que destruir, Deus o destruirá. Apocalipse 21, 8. Os assassinos não entram no reino de Deus. Sansão não suicidou. Sansão morreu em guerra. Como morreu em guerra o rei Josias? Morrer em guerra não é morra eu com os filisteus. Isso não é. Isso daí, essa interpretação é para justificar um ponto injustificável. Não dê certeza daquilo que o irmão não tem certeza. Estas vidas são preciosas a Deus. Nós não podemos desviá-las da salvação. Que Deus tenha misericórdia. E nós falamos isso com muito amor para os queridos e amados irmãos.